Sejam bem-vindos a este tutorial introdutório ao Registro de Garantias Mobiliárias. Pretendemos dar uma perspectiva geral das funcionalidades da plataforma, plataforma esta que foi desenhada para ser de simples e intuitiva utilização, ainda que seja necessário cumprir com todos os requisitos previstos no pacote legal que suporta esta inovação para o mercado cabo-verdiano. Começaria talvez pelo logótipo, que simboliza do lado esquerdo a entrada de registros de declarações de garantias para o registro de garantias mobiliárias e do lado direito a publicitação, a disponibilização desta informação ao público. Por outro lado, também simboliza a ligação RGM em azul entre o devedor à esquerda e o credor à direita. Ora bem, no menu superior temos três primeiras opções relacionadas com as operações que estão disponíveis para o registro das garantias, nomeadamente as declarações, as certidões e as consultas, e uma zona para tutorial, como este que estão a assistir neste momento, a legislação relevante e eventos. Nós iremos ver rapidamente cada um desses menus, mas antes chamar a atenção também que do lado direito existe uma zona para contactar a equipa que suportará em back-office todas as operações, portanto a equipa da Helpdesk e suporte, um menu para entrar, para se autenticar e ter acesso a determinadas funcionalidades que estão restritas a um utilizador identificado e autenticado. Antes de visitarmos os menus superiores, vamos dar uma vista de olhos na página principal. Um breve resumo chamando a atenção de que se trata de um registro público, um serviço do Estado, e que, portanto, que publicita a constituição, modificação de garantias utilizando bens móveis. Para bens imóveis já temos um registro, o registro automóvel e o registro predial, e neste caso agora esta inovação de trazer também os bens móveis para suportar compromissos de dívidas perante terceiros. Um destaque para a facilidade de utilização, aceder ao sistema, registra uma declaração, paga o serviço, caso ele não seja isento, e obtenha o certificado do ato. Uma breve explicação de que este sistema, à semelhança do que acontece noutras latitudes, vem facilitar o financiamento, especialmente de micro, pequenas e médias empresas, uma vez que agora as entidades financiadoras, ou um particular, têm uma ferramenta que lhe permite executar o bem móvel em determinados parâmetros e de forma ágil, caso essa obrigação não seja cumprida. Também um destaque para a segurança jurídica que esta ferramenta traz, aspectos ligados à modernidade, ser um serviço totalmente web, com regras de prioridade, etc. E na parte final, como tinha referido, alguns links também relevantes. Começamos pelas declarações. Podemos registar uma nova declaração de garantia, onde iremos indicar quem é o credor, quem é o devedor, quais são os bens envolvidos, qual é o montante da garantia, anexar os documentos. Haverá tutorial para cada uma destas operações, os tutoriais já estão disponíveis, mas aconselho-vos a terminar este introdutório antes de assistirem os aspectos específicos de cada operação. Também alterar, retificar, pretendo substituir uma declaração por outra, pretendo corrigir um erro, corrigir uma omissão, ou a declaração deixou de fazer sentido e vou cancelá-la, a dívida extinguiu-se ou foi perdoado, ou uma outra situação que justifique o cancelamento. Em cada página, informações relevantes, aqui a título exemplificativo podia estar o preço dos serviços, estes preços são meramente exemplificativos, estamos num ambiente de teste,
e a chamada de atenção para alguns aspectos que sejam relevantes em cada operação. Neste caso, estamos aqui a dar destaque entre a alteração e a retificação, explicando quais são as principais diferenças, ainda que o processo seja muito semelhante do ponto de vista da utilização. Relativamente às certidões, temos 3 opções. Obter uma certidão de uma declaração de garantia, portanto, vou obter os dados concretos de uma declaração, o montante da garantia, quem são os devedores, quem são os credores, quais são os bens envolvidos, quais são as alterações que eventualmente essa declaração possa ter sofrido ao longo do tempo, portanto, com foco numa declaração específica. Se eu pretender uma visão do ponto de vista do devedor para um determinado devedor ou determinada entidade, pessoa física ou coletiva, obter todas as garantias registadas em nome desse indivíduo ou empresa, pedirei então uma certidão integral. Por último, estou na posse de uma certidão, quero verificar a autenticidade desta certidão, basta introduzir o código por intermédio desta operação e o sistema apresenta-me exatamente o documento que tenho em mãos e poderei comparar e ter a certeza que se trata de um documento emitido pelo sistema. Relativamente às consultas, também aqui temos 3 opções. Uma consulta mínima que não exige qualquer autenticação do utilizador, não está aberta ao público em geral, que apresenta dados mínimos de consulta, quem são os intervenientes, qual é o montante envolvido, mas sem expor demasiado dados dos utentes, portanto é mesmo uma consulta mínima para dar indicações a quem pretender então dados mais detalhados, consultar com a segunda operação os detalhes de uma determinada garantia mobiliária. Portanto é uma consulta online que emite também um PDF, mas que não serve como certidão, é apenas um documento de consulta e que poderá ser uma primeira etapa antes de efetivamente se pedir uma certidão, caso houver necessidade. Caso o utente tenha pago o serviço de consulta, durante a vigência dessa consulta, durante o prazo de vigência dessa consulta, vamos supor 6 meses, é um parâmetro do sistema, posso utilizar essa chave para reutilizar essa consulta às vezes que forem necessárias. Seguindo para os tutoriais, a ideia é permitir que qualquer utente consiga navegar com uma introdução, neste caso este tutorial que estão a assistir, como é que se autentica, como é que registra uma declaração ou modifica, a consulta, a certidão, os pagamentos online com alguns detalhes, assinaturas eletrónicas que irão ser introduzidas nesta plataforma, como é que obtém o suporte, se preferir um atendimento presencial, como é que deve proceder, se pretender ser um parceiro do Registro de Garantias Mobiliárias na sua divulgação ou até intermediação de serviços, o que deve fazer, etc. Portanto, em cada tutorial ou em cada secção do tutorial é possível ter um vídeo que faz uma introdução a cada tópico. Na secção Legislação apresentamos os principais decretos que suportam esta plataforma, nomeadamente aqui o Decreto-Lei 40 e 48 de 2020, um com o regime jurídico especial do penhor, o outro que baliza o cumprimento de obrigações e do registro de garantias mobiliárias, portanto, envolvendo bens móveis. Finalmente, os eventos, a ideia é criar aqui um espaço onde a comunidade que utiliza esse serviço possa perceber o que é que está a acontecer. Algumas sessões, como workshops de sensibilização, são até gravadas e disponibilizadas, ações de formação. A ideia é criar aqui uma comunidade à volta da solução que permita não só melhorar, mas também colmatar eventuais lacunas e fazer com que a solução atinja o mercado em plenitude. Ora bem, talvez seja por intermédio do tutorial, seja por intermédio aqui das perguntas frequentes, deste menu inferior,
temos acesso a informações adicionais relevantes, nomeadamente perguntas como o que é o RGM, quem pode utilizar, quem pode navegar livremente ou com autenticação, se posso pesquisar de forma livre ou não, que tipos de bens móveis são passíveis de uma garantia mobiliária, quem são os principais intervenientes, o credor, o devedor, o terceiro garante ou comumente fiador ou avalista, quem é que faz a declaração, como é que se pode fazer prova do direito de propriedade, enfim, um conjunto de informações e de conceitos importantes para atender, utilizar de forma correta a plataforma de registro de garantias mobiliárias. Glossário, o que é que são bens móveis, o credor, o devedor, por aí adiante. Um aspecto também relevante é os termos de utilização do portal, portanto, a política de privacidade, os cookies que o sistema utiliza, portanto, a partir do momento que alguém utiliza este sistema para declarar, para registar uma declaração de garantia mobiliária, está automaticamente a autorizar que este próprio registro seja consultado por terceiros. Com esta breve introdução, ficam com uma ideia do que é que está disponível ao público. Nós iremos de seguida ver como é que um utente autenticado pode solicitar um determinado serviço a título exemplificativo. Feita a autenticação no portal, o sistema apresenta uma zona privada do utilizador com as declarações que este utilizador já pediu, as suas consultas, certidões, pedidos de suporte, as faturas, pode solicitar uma segunda via, com os detalhes de todas as declarações, portanto facilmente consegue depois consultar e visualizar as declarações. Estando autenticado, o utilizador também pode solicitar serviços, portanto poderia registar, por exemplo, uma nova declaração. Só a título de exemplo vamos mostrar como é o aspecto da interface para pedir um serviço. Se pretender mais detalhes, deverá ver o respectivo tutorial, nesse caso o registro de uma nova declaração. Isto é apenas para ter uma ideia de como é que funciona a interface. Este sistema está integrado com outros, portanto, indicando o NIF e o número de documento, iria diretamente preencher os números e, portanto, com os passos, evidenciando os passos até a obtenção do certificado do serviço requerido. Aconselhamos também a ver o tutorial de introdução ao back-office, que dá uma perspectiva de como um colaborador da Casa do Cidadão, dos registros, de uma instituição de microcrédito, de uma instituição bancária, qual é a perspectiva que esse tipo de utilizadores tem do sistema para melhor perceber, ao solicitar um determinado serviço, que ferramentas estão disponíveis para lhe dar o suporte e a obter o nível de serviço que pretende.